Olá, seja muito bem-vindo a mais um Roda de Conversa aqui no canal. Hoje a gente mudou de lição, estamos na lição linda, maravilhosa, lição Mensagens. Má, mostra pra gente. Aqui, gente, A gente precisa olha que ver. capa maravilhosa. Maravilhosa. E perfeito, obrigada, Má. O Má é nosso garoto propaganda. Bom, para começar, a nossa lição o título dela é Jesus Vence, Satanás Perde. E nosso convidado super especial, vocês já vão ver quem é o Guilherme. Gui, foi um prazer ter você aqui com a gente, viu? E vai ter mais vezes. Vai ter mais vezes, com certeza. Bom, a nossa lição, então... Ah, detalhe importante. Nosso amigo Gui, ele tá lá em Minas Gerais. Galera de Minas, um abraço aí para vocês. Um prazer ter vocês aqui assistindo a gente também. Bom, agora sim, de fato, a lição dessa semana, então, é Jesus vence, Satanás perde. E vendo a lição da tirinha dessa semana, a gente consegue ter um panorama bem geral do que a lição como um todo vai trazer. É bem interessante, ó. A lição, ela começa naquela vibe de Twitter. Então é um anjo, o anjo protetor, escrevendo o tweet, e ele fala assim, em poucas palavras, o tema do último livro da Bíblia, do Apocalipse é Jesus vence e Satanás perde. Segue o fio. Aí ele continua, né? Ele fala sobre toda a história do que aconteceu do grande conflito no início, lá no céu com Lúcifer, e o que aconteceu, que ele se tornou um anjo rebelde, se tornou Satanás. E aí, então, ele descreve, eu tô falando assim para você ver na sua casa, ter o gostinho de quero mais, tá bom? E aí, e continua assim falando, né? Que o que teve que acontecer, né, com esse grande conflito? Jesus veio ao mundo, morreu para que nós pudéssemos ter a salvação por meio de Cristo. Eu tô falando mais por cima para que você na sua casa possa ver esse tweet completo. E aqui é muito interessante, ó. O finalzinho do que fala. Em cada ataque que a gente tem do inimigo, né, tem nesse grande conflito, nós, querendo ou não, nós somos atacados, né? E ele fala assim, ele deixa bem claro que em cada ataque a gente pode ter a certeza de que o conflito Cristo já venceu. A gente, quando a gente escolhe se colocar do lado de Cristo, nós já estamos do lado vitorioso. Então, assim, é bem aquela vibe que me trouxe, né, de João 16:33, que é: no mundo vocês vão ter aflições, mas tem de bom ânimo porque eu venci o mundo. Então, exatamente que me traz muito essa de Jesus vence, Satanás perde. É esse o tema que a gente vai estar focando, então, na nossa lição de hoje, lição número 1, segundo trimestre. E para começar, pensando nisso, né, que Jesus vence, Satanás perde, eu queria saber de vocês, por que a certeza da salvação, para quem tenha, né, como é que eu posso dizer? Por que a certeza da salvação que vem da vitória de Cristo sobre Satanás é tão importante para nós? Bom, pensando nessa nova lição que fala sobre mensagens, eu gostei muito do tema porque aborda muito do Apocalipse, né? Principalmente da parte escatológica, né? E pensando nessa pergunta, a gente sabe que o grande conflito ele começou já ali no céu, né? Com Satanás, ele querendo ser maior que Deus, houve uma batalha, houve uma peleja no céu, né? E diversos pontos da história nós percebemos o quanto Satanás ele tentou contra a vida de Jesus. Você vê desde o nascimento dele que ele induz o rei Herodes a tentar matar o bebê Jesus, né? E depois nós vemos com a morte e a ressurreição de Cristo, porque tem uma música muito bonita do grupo Vocal Livre que fala Quem de Nós. Lá ele descreve a morte de Cristo, né? Porque imagine Cristo sentado no trono dele e imagine, será que vale a pena morrer por eles? Ele fala, eu vou morrer por eles, porque eu sei que se a morte é o preço da vida, por eles eu me entrego, né? Então a gente vê, né? Cristo morrendo e ele, no domingo, ele ressuscita e triunfa, né? Mostrando que as chaves do Hades, assim como a gente viu na lição sobre imortalidade, ele pega a chave e fala assim, Satanás, tá vendo? Eu tenho o poder sobre a morte. Eu venci a morte e assim pelos meus filhos eu dei a salvação para eles, né? Eles são salvos pela graça. Então a certeza que nós temos com a vitória de Cristo sobre Satanás é que Cristo triunfou perante o sacrifício dele. E hoje é algo tão importante para nós porque por meio do sangue dele, além de nós sermos justificados, nós somos libertos. Eu acho incrível, porque assim, eu escuto muito, né? Muita gente tem, às vezes, o discurso de nossa, nós vivemos em tempos difíceis,
O mundo está cada vez pior. Mas quando a gente vê, pelo menos quando eu olho para esse tema, eu penso, nós vivemos num tempo abençoado. E eu vou te explicar por que eu estou falando isso. Porque antes de Cristo, eu não vou dizer que existia a incerteza, porque as pessoas confiavam, acreditavam que Cristo ia vir para os salvar. Mas nós já temos a certeza de que Cristo veio, que Cristo lutou e Cristo venceu. Você entende? É o grande conflito no sentido de que você ainda tem que tomar sua decisão. Eu ainda tenho que tomar minha decisão. Mas Cristo já é vitorioso. Não existe mais dúvida sobre quem irá ganhar ou quem irá vencer. Qual que é o resultado dessa batalha? Já está definido. Nesse tema de dar lição de mensagens, eu acredito que essa é a mensagem que a gente tem que levar, e vai entrar um pouquinho mais para frente do que a gente vai falar, mas a questão é essa, é a realidade. Nós temos a certeza de que Cristo venceu, de que Cristo é vencedor, entende? Então, por isso que eu digo, nós vivemos em um tempo abençoado, é um tempo em que você pode viver com mais tranquilidade e confiança. Se você escolher seguir a Cristo, não existe dúvida de qual vai ser o seu destino, qual vai ser o resultado dessa escolha. A certeza da vitória de Cristo sobre Satanás para nós é importante porque sem ela nós não teríamos esperança. Se Cristo não houvesse vencido na cruz do Calvário, Satanás continuaria dominando sobre esse mundo. E então nós nunca teríamos redenção, libertação. Mas quando Cristo morre na cruz e ressuscita, ele retoma o controle da terra para si. E assim nós podemos alcançar a vida eterna. Se não fosse essa vitória, não faria sentido nós passarmos por provações, como eu disse na lição dessa semana. Porque, por exemplo, Abraão, pela fé, viu o cumprimento da promessa. Mas enquanto estava vivo, ele não viu esse cumprimento. Está lá em Hebreus 11. Pela fé, nós podemos aguardar a redenção em Cristo. Mas se ele não tivesse morrido na cruz, não adiantaria de nada. Muito bom. A gente pode, então, entender o porquê que é importante, o que significou, né, a certeza da salvação. Por que ter a certeza é importante. E antes da gente continuar, queria saber, você está gostando do nosso conteúdo especial dessa nova lição? Está gostando do nosso roda de conversa? Então, o que você vai fazer é deixar o seu like aqui embaixo, já garantido, e também manda para algum amigo que você acha que está precisando ouvir essa mensagem especial ou que você simplesmente sentiu no seu coração, tá bom? Não se esquece também de se inscrever aqui no nosso canal para que sempre que a gente tiver um novo vídeo especial, você possa já estar seguindo a gente e ficando por dentro de todas as informações. E também não esquece, segue a gente no Instagram, @jovensdoriachog. Sempre tem coisa boa, sempre tem programação nova especial. E você vai ficar sabendo se você estiver seguindo a gente. Bom, continuando. Então, a gente entendeu por que a certeza da salvação que vem da vitória de Cristo é tão importante. E eu queria saber de vocês, de uma forma prática, o que essa certeza deve impactar ou mudar na minha vida? Sabe, quando até o Gui, nosso convidado especial, ele falou sobre que essa certeza que Cristo ele venceu sobre Satanás, isso muda completamente na nossa vida, sabe? Cristo ele morreu por nós, ele nos dá a escolha de nós aceitarmos ele como o Salvador dele, ele nosso Salvador, e com a graça dele nos redimir e nos justificar por meio dos nossos pecados. Só que nós devemos tomar uma decisão, uma escolha. Ficar em cima do muro não é uma opção, né? Se ficarmos em cima do muro, a decisão será tomada a ficar do lado de Satanás. E sabe, quando nós entendemos que Deus saiu do trono dele, se encarnou como um homem e morreu por os nossos pecados, a nossa vida inteira tem que mudar. Tem uma frase que eu até esqueci se está na Bíblia, mas o pastor Giovanni fala muito nas pregações dele, que ele fala assim: o amor de Cristo me constrange. Porque de fato nos constrange mesmo, né? Nós olharmos o Cordeiro de Deus que desceu do trono dele e veio morrer por nós, isso deve ter uma certeza e deve mudar nossa vida constantemente. Sabe, nós vemos diversas coisas que acontecem. Pessoas que eram ex-assassinos, ex-presidiários, pessoas que tinham vícios, e por meio de quem entendeu de quem era Jesus, pararam completamente. Nós devemos exalar a graça de Cristo. Nós, como cristãos, nós devemos fazer algo que Cristo nos deu como um propósito e um objetivo. Ide. Se nós não estivermos fazendo isso, ide. O que nós estamos
sendo como cristãos, que exemplo nós estamos dando, né? Nós, além de vestirmos e levantarmos a bandeira de Cristo, nós devemos ir pregar o Evangelho, né? Essa é a melhor coisa e a melhor forma de propagar o amor de Cristo. E que essa frase fica na nossa mente, sabe? Assim como ficou na minha. O amor de Cristo nos constrange. Exatamente, Cris. Eu dando continuidade no que... Que bênção, né? É sobre. Tá, travou de novo. Lá vamos nós! Voltamos. Ok, tudo bem. Exatamente, Cris. E como o nosso convidado falou, realmente, antes de Cristo morrer na cruz, existia a fé de que nós seríamos, a humanidade seria redimido pelo Salvador que Deus iria enviar. Mas depois que Cristo morreu na cruz, esse combate, essa luta, essa guerra já foi definida, já foi vencida. Cristo venceu na cruz. Entende? Então a mensagem, eu diria assim, se a gente pode fazer uma comparação, a mensagem antes de Cristo era: o Salvador vai vir e vai vir para nos salvar, para nos libertar. A nossa mensagem hoje em dia é: o Salvador já veio, ele já morreu na cruz e já nos libertou. E aí trazer mais pessoas para aceitar essa mensagem que Cristo trouxe para nós. Tem uma parte aqui na lição, eu vou ler um pouquinho aqui porque eu achei bem interessante, que fala assim: a batalha final não estará ligada aos conflitos de alguma religião específica do mundo, mas sim à nossa mente e à liberdade de consciência. É uma batalha entre duas forças opostas, Cristo e Satanás. Novamente, ninguém poderá ser neutro. Qual que é a questão aqui? A batalha não é se Cristo vai vencer Satanás ou não, porque isso já foi decidido. Cristo já venceu Satanás. A batalha é referente a de que lado você vai escolher estar. Você vai escolher estar do lado de Cristo e você vai escolher estar você vai escolher estar do lado de Satanás. Pode parecer meio irracional a pessoa vai falar assim: eu vou escolher ficar do lado do perdedor, de quem perdeu? Mas a vida é complexa, então é uma decisão que você tem que tomar hoje, eu tenho que tomar hoje, entende? Durante a nossa vida, conforme nós vivemos a nossa vida, conforme nós reconhecemos o que é bom, o que não é, o Deus que nós escolhemos seguir, tudo isso envolve a nossa decisão. Envolve como você vai viver a sua vida. E, consequentemente, que mensagem você vai transmitir ao mundo. A gente fala mensagem, mas mensagem não é só falada, não é só isso aqui que a gente está fazendo. Mensagem é como você vive, como você age, as ideias que as suas ações transmitem, sabe? Tudo isso é a mensagem que você tá passando. E como nós vivemos nesse momento, a sua vida tem que transmitir a mensagem: Jesus vai voltar, porque ele venceu Satanás. Perfeito. Bom, de forma prática, a certeza da vitória de Cristo sobre Satanás nos permite viver pela fé. Como diz lá em Hebreus, capítulo 10, versículo 35, diz o seguinte: não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá, e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé. Em Apocalipse, diz que o povo de Deus proclama a sua mensagem como um anjo que nem toca pelo chão, proclamando rápido, em grande voz. E essa ideia também significa que é um povo que não está mais preso às coisas desse mundo, não está mais preso às coisas dessa terra, mas é um povo que tem a confiança e a perseverança para alcançar a promessa que Deus nos tem dado, que aquele que vem virá e não tardará. Por isso, podemos esquecer das coisas que para trás ficam e avançar para as que diante de nós estão, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém? Muito bom. Bom, pessoal, então, para a gente dar continuidade ao nosso querido Roda de Conversa, a gente vai agora para o momento do Fala Aí. Momento Fala Aí! Como vocês já sabem, ou como você ainda não sabe, eu vou explicar. Gente, o momento do Fala Aí é para a gente falar o que essa lição linda, maravilhosa, significou para a gente em apenas uma palavra. Difícil, mas não impossível. Bom, aí um detalhe, né? Você está convidado para colocar o que essa
essa lição significou para você aqui no chat, tá bom? Coloca a hashtag Fala Aí. Bom, a minha palavra dessa semana, pensando no que a gente estava conversando, é remido. Porque Cristo nos redimiu, né? Pela sua vitória dentro do grande conflito. E essa palavra me lembra muito um número de um hino, que eu gosto bastante. Eu não lembro se ele tá, eu acho que ele tá nesse cenário novo, mas com certeza tem o ano antigo, era 215. E falava assim, remido, eu vou proclamar, eu fui remido por preço real, remido por Cristo na morte, e assim eu tenho a paz eternal. E eu acho muito bonito esse hino, e eu acho que ele resume muito bem a questão de mensagem, essa é a nossa mensagem. E também me lembra muito a questão, o Cristo até com a camiseta do Desbravador, me lembra muito a vibe de qual que é o alvo? A mensagem do advento a todo mundo em minha geração. Então, remido, né? Eu acho que isso foi que me impactou bastante nessa lição. Bom, a minha palavra que eu escolhi foi caminho. Eu estava pensando até na palavra urgência, porque além de estarmos vendo no fim dos tempos, quando analisar a palavra caminho, nós sabemos que o único caminho é Cristo. Quando ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, só existe um caminho que é ele. Quando analisamos o grande conflito, sabe, eu estava lendo um livro que até o Hugo Filiu, também é um jovem do Riacho aqui da nossa sala, ele deu um livro para mim que chamava Viagem ao Sobrenatural. E lá descrevia a história do Roger Morrow. Hoje em dia ele é falecido, mas ele era um ex-adorador de uma sociedade secreta de demônios. Depois disso, muitos anos, ele se tornou um adventista. Mas ele mesmo diz que existia um conflito, sabe? Entre as forças do bem e do mal. Também, não sei se vocês se lembram, mas o Eduardo Santos, ele pregou na igreja do Riacho também. Sim! Ele sempre falava de um conflito que acontecia. Gabriel Estevão também, que ele deu o testemunho dele lá no Michelson Borges, ele fala de um conflito que acontecia, né? Então, sabe, tem até uma frase que o pastor Rodrigo Silva, ele diz que, assim, quando nós falamos no grande conflito, entre a disputa de Cristo e Satanás, Cristo já triunfou, porque com Satanás não seria batalha, seria massacre, né? Porque nós sabemos a soberania de como Cristo triunfou na cruz, né? Cristo venceu por nós, quando ele triunfou na cruz, mas a decisão é nossa. E sabe, eu acho muito interessante, porque quando o Roger, ele começou a ler a Bíblia, algo marcou ele, porque é o seguinte, o amor de Cristo, ele nos constrange. Perfeito. A minha palavra é vitória, porque não tem como não pensar nisso. Não tenha dúvidas, Cristo já venceu. O grande conflito é, como o Cristo falou, é o caminho que cada um de nós vai escolher. É a nossa decisão, porque Cristo nos ama. Ele quer que nós escolhamos o caminho que nos aproxima dele. É por isso que a gente chama de grande conflito. Mas não porque ainda existe dúvida do resultado dessa batalha. Cristo já venceu. Isso é certo. Isso é fato. Absoluto. Não vai mudar, sabe? Independente de qual caminho nós escolhamos, eu desejo de todo o coração que você escolha o caminho de Cristo e que eu também me mantenha firme nesse caminho que escolhi, mas essa é a certeza que nós temos. Cristo já venceu. Se eu fosse resumir a lição dessa semana em uma única palavra, seria identidade. Na vista geral da lição diz o seguinte: as mensagens dos 3 anjos são a ordem de marcha da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Essas 3 mensagens que vamos estudar ao longo desse trimestre são as que foram responsáveis pelo surgimento do nosso movimento profético. E sem elas nós não entenderíamos quem somos. Mas tudo não começa no capítulo 14, começa no capítulo 12, onde a conclusão é que Cristo vence no grande conflito contra Satanás. Sabe, nós temos o direito de escolha. Podemos escolher entre o vencedor ou o perdedor eterno. O caminho do vencedor é difícil, é um caminho estreito. E por várias vezes vamos passar por desertos, como passou a Igreja de Deus no início do capítulo. Mas devemos lembrar que a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Por isso, não devemos atentar nas coisas que se veem, porque as que se veem são temporais, mas as que se não veem são eternas. 2 Coríntios 4, 17 e 18. Podemos passar por tribulações, mas pode ter certeza que a Igreja de Deus vai ser vencedora no final dos tempos. Então,
Faça hoje a sua escolha. Muito bom. E antes de finalizar, então, eu queria ler aqui um trecho que fala na parte de sexta-feira. Bom, então aqui fala o livro Atos dos Apóstolos de Ellen White, que diz o seguinte: no Apocalipse são retratadas as profundezas de Deus. O próprio nome dado às suas inspiradas páginas, revelação, contradiz a afirmação que é um livro selado. Uma revelação é algo que foi desvendado. O próprio Senhor revelou aos seus servos os mistérios contidos nesse livro e propõe que seja aberto ao estudo de todos. Suas verdades são dirigidas aos que vivem nos últimos dias da história da Terra, como foram os que viviam nos últimos dias de João. Algumas das cenas descritas nas profecias do Apocalipse estão no passado e outras estão se cumprindo agora. Algumas nos apresentam o fim do grande conflito entre os poderes das trevas e o príncipe do céu, e outras revelam os triunfos e as alegrias dos remidos da terra renovada. Eu acredito que esse texto ele é um convite para a gente, hoje, para a gente ter a urgência de que Cristo ele vai voltar, né? Pelo menos até nossa... A gente fala, né? Você não pode marcar data e tudo mais. Não vou marcar data, mas até a gente vai encontrar com Cristo um dia. E a gente tem se preparado. Como o Gui colocou, é a nossa identidade como adventistas. A gente tem pregado ao mundo que Cristo é o caminho, a verdade e a vida, que ele já venceu, que nós somos remidos. Será que a gente tem feito isso? O desejo é que a gente possa abraçar a vitória que a gente tem em Jesus Cristo hoje e que a gente possa criar vergonha na cara muitas vezes, pegar a nossa lição, pegar a nossa Bíblia e estudar. Porque muitas das coisas que foram escritas na Bíblia e os escritos de Ellen White hoje estão se cumprindo. Que a gente possa se agarrar e que a gente possa ter com muito carinho essa lição desse trimestre, que eu tenho certeza que vai impactar muito a nossa vida. E, antes da gente finalizar, eu não posso esquecer de falar para você o quê? Deixar o seu like e compartilhar essa mensagem especial para alguém que está precisando. Gui, um prazer ter você aqui com a gente. Vai ter mais vezes, tenho certeza. Um prazerzão. Muito obrigada por estar aqui com a gente. E é isso, né, pessoal? A gente te espera Na próxima semana. Tchau, Tchau, pessoal. tchau. Opa, esqueci do Merchan, desculpa. Ih, o Matheus caiu, calma aí. Alice, tem toda uma equipe técnica aí do lado dela. Cara, a Beca é maravilhosa. É dica para contratar. Obrigada. Obrigada mesmo.